Olha só, segunda-feira começa e a bancada começa desse jeito. Animada, Leopoldo Siqueira! Muito animado, novos muito rumos, animado. novos caminhos, outra vida para o Cruzeirão Cabuloso, chutando a gol, meu Deus do céu! Fazendo gol, Dom Fredon marcando, Thiago Neves jogando, Rogério Ceni quase entrando em campo, só alegria, graças a Deus. E o Mecão? Que alegria. Tia Jore, parabéns. Um abração, viu? E alegria do lado de cá também, sabe por quê? Eu vou pra Sul-Americana amanhã enfrentar o Leque. Mas hoje é dia de falar de um pequeno tropeço do Atlético no Paraná. O que deu certo, o que deu errado, eu vou comentar aqui no Hotel Esporte daqui a pouquinho. Tem gente que desconfia que é porque você foi lá. Não, isso aí é um caso à parte. Isso aí é um caso à parte, eu vou explicar depois com calma, né? Eu sou muito injustiçado. Desde que eu mudei para Belo Horizonte, o Galo saltou de um período muito ruim para um período muito legal, mas eu vou explicar com calma. Agora tá voltando. Justiça seja feita. Então você fica aí, porque a gente volta já já com um show de informações e essa irreverência da bancada democrática. Boa semana pra nós! Tem mudança no time pra Sul-Americana, viu? Voltamos com Fael, mestre Jair Bala e Hugão, a quem eu pergunto, você esperava já no primeiro jogo tanta diferença? Leopoldo Siqueira, vou ser muito franco. Todo mundo que me perguntava na rua, inclusive eu tive até na festa da TFC que nós divulgamos aqui, e o pessoal, Hugão, e o Rogério Ceni? Eu falava, vamos esperar para ver. Mas eu acho que realmente deu novos ares, novos ânimos, e é o Cruzeirão voltando. Com a ajuda do VAR. Demais, bicho. Eu acho que o Fael tá amargo hoje. Não, ele tá terrível. Vaguinho de Três Marias está aqui tuitando que o Ceni mostrou um time com raça que faltava no Cruzeiro. E será que seus coleguinhas, antes dessa estreia do Ceni, acreditavam? Lógico te apoiavam? Que não, né, Leopoldo Siqueira? Lógico que não. Fala aí pra nós. Eu tô indo pra roça, né? E lá eu gosto de pescar, lá tem cará, lá tem lambari na lagoa. 2-0 peixe. 2-0 peixe. 2-0 peixe. É um time certinho. Esse treinador é bom demais. E olha só, vai ser 2-0 pro Santos. Meu ídolo aqui. 2-1 para... Por quê? Porque peixe se dá bem na água. Então vamos nadar. 2-1 pro Santos. Errou. Errou feio, errou rude. 1-0 Cruzeiro em cima do Santos. Minha gente, os meus coleguinhas não confiavam, né? A gente sabe que é normal, porque um é pé frio pra danar. O outro que tem até uma das piores campanhas do Campeonato Brasileiro na Série A. E o Cruzeirão Cabuloso, tradição e tal. Mas se eu falar também que confiava 100%, também eu vou estar mentindo. Próxima tramela nós vamos falar assim, ó, resultado com VAR e sem VAR. E se não fosse o VAR... A choradeira não para nunca, Então, velho. ele falou do meu time da Série A. Obrigado. Já colocou a América na Série A. Obrigado. Eu acho que o senhor não prestou atenção. Eu acho que o senhor não prestou Obrigado. Seu negócio é Série A. Você sabe com a América é Série A. E Jair, é muita experiência. A Democrática vai comentar a derrota do Atlético contra o Atlético Paranaense em Curitiba, onde estava o Fael Lima. A gente vai falar o que deu certo, o que deu errado nesse time do Galo. Segurei daqui a pouco, mas já pensando um pouquinho na Sul-Americana, que tem novidades no time. Já a gente volta. Eu quero saber quem é o Atlético Paraguaiense. Quem que é o Paraguai? Alterosa Esporte. Oferecimento. Grupo Souza Lima. Inovando em segurança e serviços. Estamos com Fael Hugão e mestre Jair Bala, que eu faço agora uma homenagem. Agora não vai parar de perder nunca mais, né, seu Jair? Jamais. Mas agora vamos vencer. Ó. Sempre contou com o nosso apoio. Eu quero só agradecer. Ele não aguenta. Vamos, para. Não, Sempre contou com o nosso apoio. Para sair dessa fase, eu dei um pouquinho de sorte. Não, você perdeu lá, o Atlético verdadeiro ganhou de vocês. Agora nós não. Seu Jair, vamos ver se realmente seus coleguinhas apoiavam antes do jogo? Meu apoio tá aí. Olha só o apoio dele. Diante do pior visitante, do melhor visitante, do pior mandante, Cuiabá 3, América 1. Cuiabá 3, América 1.
A América tem mais camisa, tem mais nome e vai passar por cima do Cuiabá. Então vai começar a ser o pior visitante agora. E o América vai mudar. 2-0 Coelhão, 2-0 Coelhão. Câmera de mim. Que sorriso lindo, hein? 2-1 Galão. É Coelhão. Então, E foi ele que falou, não fui eu não, viu? Não vem com ele, foi colocar essa internet. 2-1. Muito legal, Dadá, mas aproveita a entidade agora para acertar os placares. Não, eu falar, porque do Atlético não acerta nenhum. Tem que aproveitar que a entidade chegou e o vibrantinho, hein? O vibrantinho? Papai. O vibrantinho, hein? Aquele, ô, vibrantinho. Cuidado. Seu pilantra, vagabundo. Tá? Você seca o América, mas não adianta, não. Esse time seu ganhou uma partidinha com o Ceni, mas você é uma pessoa. Não, você não vai derrubar o Rogério Ceni, não? Do jeito que você derrubou o Mano, viu, seu vagabundo? O Ceni não, ganhou com o VAR. Ah, Ceni VAR. VAR Ceni. VAR Ceni. VAR Ceni. Tá certo. E o Você Atlético também foi tramelado. Eu vou fazer a minha tramela agora. Atlético Paranaense, 2-0. 2-0 pro Atlético do Paraná. Atlético Paranaense, né? 2-0 em cima do Atlético de Vespasiano. Burro! 3-1 Galão. Ô, Dadá, você estava certo com o placar. Poderia ter sido 3-1 para o Galo oficial aqui, se não fosse o caminhão de gols perdidos, principalmente pelo Papagaio e um do Xará debaixo das traves. E se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais, velho. Ah, o si, e se não sei o quê e tal. O atleticano é um poeta, mas o paia mesmo, o legal, né, cada um interpreta do jeito que quiser, é que a poesia sempre termina como aquele dramalhão mexicano, uma choradeira danada e não ganhando nada. Vou plantar um pé de si pra você. Ô, Rafael, e o Leléo que se intitula no Twitter, atleticano sempre pegando no pé. Diz que chega final de agosto para setembro o Atlético começa a enganar os torcedores. Será que é isso? Não, o que eu falava o pessoal para a gente focar na Sul-Americana, porque é difícil competir com esses grandes, por exemplo, os grandes... Como é que é? Competir com esses grandes é difícil. Eu vou esperar eles fazerem silêncio para continuar comentando. Você tá bom, Não. Você tá me interrompendo na hora que eu falei. Faça o silêncio para o Rafael falar. Competir com grandes elencos, como é o Flamengo, que investe milhões. Traz aí Felipe Luiz, pode ir pro mercado trazer Rafinha. Gabigol negocia com o Balotelli. E o Palmeiras tem 3 times. E aí fica difícil, porque você tem um elenco para o brasileiro e um para competição continental ou Copa do Brasil. O Galo não. Ele tem um time para entrar muito forte na Sul-Americana, enquanto perder algumas peças para o brasileiro, vai ficar difícil. E eu defendi na Rádio da Massa também, que eu participo, que é melhor focar na Sul-Americana do que perder os 2 títulos. Então, esse vai ser o melhor meme, Leopoldo Siqueira. Então, o pessoal de casa entendeu. Posso ir, gente? Então explica, Rodrigo Santana. O cruzeirense levantou a bandeira da reação. Para tudo. Eu já fui a fazer o gancho com o Atlético e a gente esqueceu de combinar. Perdão. Dá para ser a outra aí, Bel? Não. A 8. A gente não mereceu a derrota. Mas ela veio, né, Rodrigo? Nesse gol aí de Cirino ainda no primeiro tempo. Depois foram tentativas atleticanas sem sucesso. A gente acredita que a gente fez um bom jogo. Eu acho que a gente pecou foi nas finalizações. Acredito que as 2 equipes tiveram chance de gol, mas as chances mais claras e reais de gol foi do nosso lado. E quem pecou ainda mais foi a torcida Fanáticos de Curitiba, que atacou os mineiros. Olha aí. Da Baixada, isso é lamentável, né?
Ô, Léo, foi o primeiro jogo com a volta da torcida visitante, né? A gente esperava que fosse tudo ok, porque a torcida humana estava dando tudo certo lá na Arena da Baixada. Infelizmente, tivemos essas cenas. Vale para a torcida visitante, todo mundo que for lá na Arena da Baixada, e vale para a torcida mandante. Se continuar assim, aí os dirigentes ou as pessoas dos órgãos públicos, como o Ministério Público, eles podem falar assim, ó, não dá certo torcida visitante, a gente volta com torcida única. Infelizmente, tivemos essas imagens aí lá no Paraná. Daqui a pouquinho a gente fala mais então do Atlético. Agora é conferir a estreia vitoriosa de Rogério Ceni no comando do time celeste. O cruzeirense levantou a bandeira da reação, mesmo que o momento do time no Campeonato Brasileiro estivesse no seguinte estilo. É lá, pra cá, pra lá. Era dia de recomeçar e provar que estava tudo de boa. Era também o primeiro jogo de Rogério Ceni como treinador do Cruzeiro. A confiança da torcida ele já tinha conquistado. Acho que ele vai sair muito bem no jogo de hoje. A escalação vai ser perfeita. Uma escalação, no mínimo, muito diferente. 4 alterações para o confronto com o Santos em relação ao time que enfrentou o Avaí. E também teve mudança de função. O Dodô, por exemplo, lateral de origem, entrou como volante, o que não durou muito tempo. Rogério Ceni deixou o Cruzeiro mais ofensivo. Tirou Egídio, colocou o Fred, Dodô voltou para a lateral. O time celeste deu trabalho para o Santos, que teve um jogador expulso. Em meio aos gritos pelo gol do Fred, o que dava também para ouvir no Mineirão era: o Cruzeiro está outro time. Tão mudado que não fez só um, mas 2 gols. Esse do Thiago Neves. A confiança que ele dá para todo mundo sabe chutar, todo mundo sabe finalizar. O time do Cruzeiro é muito bom, se você for colocar no papel, se for ver os jogadores que tem. A confiança que ele passou foi mais importante, independente do lugar que tiver, a gente finalizar em gol. Então hoje aconteceu várias finalizações, eu mesmo acho que teve momentos que dava até para ter passado. Mas o importante foi ganhar, independente de quantas finalizações a gente fez, quantos gols, eu acho que o importante foi ganhar, somar esses 3 pontos que a gente precisava. O torcedor é que é o mesmo de sempre. Aquele disposto a esquecer tudo o que passou nos últimos tempos. É arrego, bichinho. Eu esqueci, foi tudo. Nosso time precisava um pouco da confiança disso aí, ó. Entendeu? Não que o nosso ex-técnico, que era o Mano Menezes, que fez um excelente trabalho, não passava pra gente. Mas só que ele mesmo disse, chegou num ponto que ele achou que o nosso time não estava andando da mesma forma, estava sendo muito estudado pelos trabalhos dele. E uma renovação com o Rogério Ceni nos deu essa confiança. Bater o líder do campeonato logo na estreia já deixou o Rogério Ceni com crédito total. Mas, pelo suor da camisa do treinador, já se sabe, ainda tem muito trabalho duro pela frente. É só o começo. Ou melhor, o recomeço. Não, eu só queria esperar agradecer realmente meus jogadores por tudo que eles deixaram no campo no dia de hoje. Foram brilhantes na execução daquilo que a gente se propôs a fazer. Com relação ao estádio, a torcida, a atmosfera fantástica, né? Bonito. E ver 45 mil torcedores, eu imagino o que a gente pode fazer, tornando esse time cada vez mais competitivo e chegando a posições maiores, né? Só agradecer. É uma atmosfera incrível. O Mineirão a seu favor. Contra eu já conhecia muito, agora a favor foi a primeira vez. Viu, Hugo? Contra ele já conhecia e o senhor é um dos que vaiaram bastante o Rogério Ceni como jogador. Né? Você Verdade. Falou, inclusive, isso com ele na coletiva, a gente vai mostrar ao longo da semana. Falei durante a semana que eu realmente vaiava muito o Rogério Ceni, mas ainda bem que ele também reconhece uma coisa. Chegava aqui, e o Cruzeirense também sabe disso. Não tem nem por que a gente esconder isso, não. Chegava em pontos corridos, o São Paulo realmente é uma pedrinha no sapato do Cruzeiro. Mas com desrespeito a mata-mata, aí a situação inverte, né? O São Paulino já vê o Cruzeiro na reta e fala assim, ó, meu Deus do céu. Mas vamos falar um pouquinho do Rogério Ceni. Rogério Ceni chegou e realmente deu outro astral para essa equipe. E foi aquilo que o Dedé falou, com todo o respeito do mundo ao técnico Mano Menezes, vitorioso com a camisa do Cruzeiro. Mas o próprio Mano reconheceu que chegou um momento onde realmente não dava mais para continuar o trabalho, pelas explicações do Dedé, por aquilo que a gente via em campo. E o Rogério Ceni chega e dá um outro astral para o grupo. A gente vê o Fred marcando, vê o Thiago Neves jogando. E daqui a pouco no Compacto a gente fala melhor sobre isso. Mas que vitória maravilhosa para lavar a
alma cruzeirense. Agora, com R$4 o ingresso, gosto de ver ingresso barato nos estádios. Dava pra ter enchido o estádio, né? Cheio de buraco o estádio ali, bem... Tava cheio de buraco? Cheio de buraco, muito espaço vazio, né? E, ô Gão, você não acha estranho jogador que, de repente, julgava pouco com o Mano Menezes, não aparecia tanto pro jogo, tava errando muito, de repente... aparecer pro jogo toda hora com o Rogério. Obrigado por levantar essa bola para mim. A primeira coisa é sobre relação a estádio e torcida, né? A sua torcida não enche o Horto. Quer comparar com o Cruzeiro que joga no Mineirão, que é o estádio do tamanho que é. E segundo, uma coisa que eu sempre falei no programa, Ábila, Barcos, Raniel e agora até o próprio Fred, e falei muito aqui no programa, muita gente até me criticou e falou, não, a culpa era dos caras e tal. O problema era aquele momento em que o time não tinha aquela intensidade necessária para fazer a bola chegar para o atacante. Ontem a bola chegou bem para o Fred, ele fez gol, deu assistência para o segundo gol e participou intensamente do jogo. É um jogador que joga realmente mais parado, é um jogador que espera mais um pouco a bola, então se a gente faz aquele volume de jogo acontecer com um jogador da qualidade do Fred, vai acontecer gols e... Concorda comigo, mestre? Gostei entre nós grandes. Entre nós grandes. Leopoldo Siqueira, vamos marcar sexta-feira eu trazer aqui os números de Galo e Cruzeiro enquanto jogavam juntos no Mineirão? Tá pra mostrar o baile, o banho que a torcida do Galo sempre deu gerando catraca no Mineirão? Tá marcado, não, velho. O cara fica nervoso à toa. Sexta-feira eu vou trazer o baile da Por que ele apelou, não? Por que ele apelou? Falou que vai trazer números. Ele fica bravo, né? Ele fica bravo. Ele fala... Nosso compromisso é falar a verdade. Você tá com medo dos números do Fael, de jeito nenhum. Sexta-feira tá marcado esse encontro. Fechou. Vamos sacudir a rede do Brasileirão. Você vê aí os times alternativos de Grêmio e Palmeiras empatando na Arena Grêmio. Com um gol muito polêmico, Leopoldo Siqueira, porque seria lateral pro Palmeiras, o Grêmio bate esse lateral, aí ó, seria lateral pro Palmeiras, o Grêmio bate, e aí aquele zagueiro que era do Santos, fugiu o nome dele agora, vai fazer esse golaço. Fala aí, me ajuda aí. Mas aí é falta de atenção também do juiz, né? Porque escanteio, lateral, não é lance pra mas VAR, né? até na câmera lenta, não era lance pra VAR, mas até na câmera lenta ficou difícil perceber que era lateral para o Palmeiras. E o David Braz, lembrou o nome dele? David Braz fazer esse golaço de fora da área. Faltou uma marcação no zagueiro chegando também. O Dudu merecia a convocação pelo Tite, o mestre Jair Barros? Acho que sim. Está jogando demais há muito tempo e precisa ser convocado. Merece ser convocado. E aí o empate, então, com o David Braz de fora da área. Foi um bico. Não. Pra mim, vale bico, vale gol de qualquer jeito. Com o Ronaldo Fenômeno, passamos pra final de Copa do Mundo com gol de bico, vou reclamar de gol de bico. Mas bem, então, e você aí? Aí um enxame de abelhas na bandeirinha, dando trabalho para os funcionários. Chegaram lá com... O cabra macho julgando o negócio. Você tá louco, mano. Eu não chego perto de jeito nenhum, rapaz, do negócio disso. Gente. Aí a estreia do Zé Ricardo deu no que deu. A derrota para o Internacional em pleno Castelão. Wellington Silva 1-0 Colorado. E com o Internacional poupando peças, né, Leopoldo? Poupando também para o próximo jogo. Os caras... É porque misto. Libertadores. O Fael em off também falou que estava observando muito time internacional, que está preocupado com desfalques para que o Internacional chegue inteiro para enfrentar o Cruzeiro. Preocupado demais com isso. O Corinthians vence na Arena Itaquerão a equipe do Botafogo por 2-0. Mauro Bocelli e Everaldo fizeram os gols do Corinthians. Falei nada disso que o Gão falou, porque eu tô de olho no Corinthians, que pode ser um adversário do Galo na final da Sul-Americana, se o Atlético chegar lá, obviamente. E é um time que acho que o pessoal tá apostando pouco e quando arrumar a casa vai ser perigoso. E aí a estreia do Daniel Alves em alto estilo, seu Jair. Beleza, esse cara merece. Camisa 10 do São Paulo fez o gol da vitória do tricolor paulista na estreia dele. O Juan Fran jogando bom e é iluminado. E ele tá jogando de meia mesmo, né? Meia, de meia. O Juan Fran também estreou, né? Estreou bem, os dois estrearam muito bem. O São Paulo com uma vitória importante pro São Paulo. Mas o Ceará foi prejudicado por um lance ali que poderia ter marcado o pênalti, né? O jogador do Ceará. Time pequeno assim mesmo. Olha aí, ó. O jogador poderia pegar a bola do outro lado, poderia... Ele vai realmente, ele impede o jogador de continuar na briga do lance, né? E o São Paulo foi prejudicado. Também acho, viu? Concordo com o Fael. E aí você vê, então, a estreia do Dani Alves com a camisa 10 do São Paulo, a vitória do São Paulo e a classificação ficou assim. Santos é o líder, 32, Flamengo chega com 30, mesma pontuação do Palmeiras, e o número de vitórias distancia os dois. O Atlético, quarto lugar com 27 pontos. O Leopoldo Siqueira, a gente continua a 5 pontos do líder, Santos, Galo e Santos perderam, mas agora uma turma grande encosta no Galo. O São Paulo, que tem um jogo a menos,
o Corinthians está encostadinho ali e até o Internacional também. Então ficou embolado esse G6 aí, uma diferença de 5 pontos do 6º colocado para o Santos líder. Eu tô na expectativa do Internacional levar a sério o Campeonato Brasileiro, mas levar muito a sério mesmo agora, não poupar ninguém e seguir firme nessa luta para alcançar esse G4 aí, G5. Pois é, e o Atlético interrompeu uma série de jogos invictos. 8 jogos sem perder, né, Léo? E perdeu a oportunidade aí, deixou encostar, né, nessa derrota. Daqui a pouco a gente vai ver os lances, vai comentar. E aí, seu Jair, o time do seu amiguinho aí da esquerda, o Hugão, só na segunda página, né? Onde tá? Ué, o cara cabecinha de fora. Esse aí é um mito, né? Nesse ponto ele é um... Respirou um pouquinho, 16º com 14 pontos. Mas são novos ares, novos tempos. Se eu perguntar para os meus colegas aqui de bancada, se eles... Evidentemente, a torcida deles é que o Cruzeiro fica ali no Z4, que vai para a Série B, mas isso com essa camisa aqui, meu amigo, você pode sonhar o quanto você quiser. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar para eles aqui, entendedores de futebol que sabem, eles vão falar e responder para mim que o Cruzeiro é uma questão de tempo para sair daquela situação ali. Agora, meu amigo, é ladeira acima e vamos Cruzeiro, que são novos ares, novos rumos, novos tempos. Por favor, pergunte então, Léo. Vocês acham que o Cruzeiro é uma questão de quanto tempo para sair Essa eu quero ver de perto. É igual o tempo do Menezes. Esse aqui, do Mano Menezes, também chegou. Depois tá pedindo o pescoço dele. Ô, Ceni, gosto muito de você, mas você vai ser igual a ele. Questão de 2 semanas para o Cruzeiro sair dali. 2 semanas? Sair dessa posição, 16º? 16º. Lá vem. Vai para 17º. Eu sabia, Leopoldo. Guarda essa aí, Mel. Por favor, peça aos nossos amigos aí da produção para guardar essa. Porque o Fael foi claro, falou quanto 2 semanas para o Cruzeiro sair dessa aí. Eu vou falar mais um pouquinho, viu? Eu diria, seu Jair, não sei se o senhor concorda, que Chapecoense, Fluminense, CSA e Avaí é um bom Z4 para rebaixar, né? Assim, porque os times são realmente mais frágeis do que os outros. Mas entrar o Vasco ali e sair a Chapecoense. Né? Aí eu ia ficar bem feliz. Na próxima rodada tem final CSA e Cruzeiro, né? E o Cruzeiro, na próxima rodada, enfrenta o CSA, depois o Vasco, ou seja, ele empurra o CSA mais para baixo, vai empurrar o Vasco, dá uma força para Chapecoense, e aí vem o Internacional, que é o jogo que nós estamos 2 pensando, finais, meu Deus Vasco do céu. Então vamos lá, seu Jair, vamos ver o que aconteceu na Independência nesse final de semana. Roda aqui. 2.286 pagantes, a torcida animada da noite de sábado para ver mais uma vitória. Viu a vitória e viu o time bem, seu Jair? Ainda tem muito a Primeiro tempo jogou bem, segundo tempo levou um sufoquinho lá, que não pode ser, não pode acontecer, não pode tomar esse gol que tomou. Pelo amor de Deus. Mas ainda assim é um time com muita consistência. Não, já melhorou. Olha o gol do Júnior Viçosa. O toque dele foi de quem entende, né, seu Jair? Quem sabe, ele sabe fazer gol. Mas finalizou ou tocou? Falei, pedi esse menino aqui há quanto tempo? O Jair pediu o Viçosa. Pedi Viçosa. Sabe fazer gol? O Berola começou o jogo, seu Jair? Não, começou porque o Coisa se machucou. Se contundiu, aí entrou o Berola. E não pode sair, você vê, o cara tem sorte, pá. O É o que o gol senhor dele. sempre falou, né, Mestre Jair? É um time que precisava de intensidade, precisava de velocidade, o Berola dava essa velocidade. Ele dá essa velocidade ao time. Pessoal, no primeiro tempo podíamos ter matado o jogo. Nós vimos compactos aqui que jogo inteiro o América não dava um chute no gol. Justamente, e agora no primeiro tempo... Esse gol do Berola foi de orelha, seu Jair? Não, foi de orelha, foi na cabeça dele, mas foi susto. Foi susto. 2-0 América, esse aí aos 37 do segundo tempo. 17. E na segunda etapa foi o que o Jair disse aí, né? O Dadá tem um queixo no ombro, ele foi orelha no ombro. Teve essa chance aí, Jair Barra. Mas no nosso time no segundo tempo não foi muito bem, não. O que aconteceu? Recuou? Sei lá, acho que recuou, ficou 2-0, ficou ali pensando que ia... Acho que deu uma relaxada, né? Assim, tá tranquilo. Quando aquele Serca Lourenço ali... Adoro esse termo, Serca Lourenço é muito bom. E o Cuiabá, que é um time que... Não, só o time do Cuiabá, é um time bom. É um time eficiente, né? É um time bem eficiente. Aí, olha só, aí foi a hora do sufoco e essa cabeçada aí, seu Jair. Pois é, o cara subiu mais alto que todo mundo. Pode. Ali, e o Júlio, dava pra ter pegado essa aí? Defensável, não dava, né? Mestre Jair, não defensável. Defensável, hein, Respeita ao Júlio, pulou atrasado, Sabe não? por quê? Porque o cara pensa, pô, o zagueiro vai tirar. Não tirou. Mas ele... nessa aí o senhor trocou a fralda. Parabéns. Viu? O Júlio está bem, está melhorando, fez uma defesa no final.
É, porque vocês falam só das coisas ruins, agora vamos falar das boas. Mostra a defesa que ele fez 2-1, pra você ver só. Rafael falou ali que nessa hora a torcida americana quase lá. Olha, velho. Olha, rapaz, aí compensou a falha no gol. Compensou a falha do gol, hein? Valeu, João. O torcedor bravo, seu Jair. Conhece esse? É claro que dá, conhece. Cara, é a cara do meu tio, Tiemil. É a cara dele, mas não é. Reconhecido na Ele tá bravo, hein? Pedro de Lara não morreu. E o Tiemil é americano, viu? Americano, tá sempre Vamos então à classificação. Aí o Bragantino é o líder, o Coritiba é o vice-líder, 29, 31 para o Bragantino, o Atlético Goianiense, Ponte Preta fazendo o G4 aí. E o América está em 17º com 17 pontos, porque o Vitória venceu e o América voltou para a zona de rebaixamento. Eu estava, rapaz, secando, assisti o jogo todinho. CRB, dentro de casa, perdemos a vitória. Pelo amor de Deus, mas pode deixar a CRB, nós vamos a porra. Mas são 7 pontos de diferença ali para Ponte Preta, ou seja, pelos cálculos são 3 rodadas aí que você tem que torcer para uma galerinha tropeçar e você poder vencer para poder sair. No fim do primeiro turno é uma vantagem boa. É bem... E você está achando, você está dizendo o quê? Que está difícil o América sair da zona de rebaixamento? É difícil não estou falando que é impossível. Difícil o Campeonato Brasileiro é muito longo. E o América tem 3 pontos a mais do que o Cruzeiro tem, né? É porque se você for olhar, eu adoro falar do Cruzeiro, mas vamos lá, se você for observar, no Campeonato Brasileiro da Série A, a pontuação entre quem está no Z4 para quem está no resto da tabela é de 1 ponto ali rápido. Aqui são 7 pontos, são 3 rodadas que o América não pode tropeçar, ele tem que jogar bem, não é, mestre? Tem que ir para cima e torcer pro tropeço dos times para poder. Só o América, os outros não tropeçar, não. A diferença Os outros não tropeçam. A diferença do Cruzeiro primeiro. Sensato a diferença aqui, do Cruzeiro primeiro caras. fora da zona pro Galo lá são 13 pontos. Ele é 1 ponto só. Na Série A de 1 pontinho pra quem tá lá em cima. Aqui na minha tabela são 13 pontos de diferença pro Galo. Gente, olha isso aqui, ó. Olha o escudo da camisa deles e olha o escudo dessa camisa aqui. Qual é o time que tem tradição em brasileiro, em Copa do Brasil? Se você perguntar pra qualquer pessoa, vão falar assim, ó, o Cruzeiro não fica ali na tabela. A mais bonita qual é? Peraí, não, vou perguntar pro chefe. Chefe, ele falou que a diferença na Série A de quem tá lá no Z4 pra quem tá lá em cima é 1 pontinho e tal. Qual a diferença do Cruzeiro pro Galo? Quantos pontos? 13 pontos. Você entendeu meu raciocínio? 13 pontos. Você entendeu meu raciocínio? Você entendeu, Jair? Não entendeu? O Leopoldo também não. Então Não entendeu. Então vamos aos melhores momentos de Cruzeiro e Santos. 6.975 pagantes, mais de 43.600 presentes. O David jogando bola, Leopoldo Siqueira. Olha só esse lance aí, é curioso que o jogador toma a frente, a bola é retirada, né, com a queda, o Ceni reclamou a beça e o juiz deixou o jogo correr. É o Anderson Daronco, mas o jogo foi muito rápido. Foi pro VAR. O VAR e ver que realmente foi falta e para expulsão, porque o Pedro Rocha era na cara do gol. E o jogador do Santos, a única coisa que ele fez foi acertar o Pedro Rocha. Gustavo Henrique. É, o Gustavo Henrique, perfeito, zagueiro do Santos. Então o que acontece é o seguinte, olha o David jogando bola, gente, é o que eu sempre falei com todo mundo aqui, eu critico, eu bato, eu corneto, mas o Cruzeiro finalizou bem, o David atuou muito bem ali no meio campo, é um Cruzeiro diferente, é um Cruzeiro que vai pra cima, é um Cruzeiro que arrisca, vale falar... Substituição do EG. Aquele momento que nós falamos, né, o Rogério Ceni faz a leitura do jogo, percebe que dá para colocar mais um atacante, coloca o time mais agressivo, colocando o Fred, tirando o jogador de defesa e colocando mais um atacante. Gente, o Cruzeiro tá atacando tanto que não tá dando para comentar todos os lances. Aí o gol do Fred, né, participando bem. Teve gente que falou que ele tava impedido, mas olha o jogador aqui dando condição. O jogador do Santos dando condição mas aqui tá na com o tela. pezinho na frente. Tava não, senão o VAR teria acionado, né, gente? Hoje tem VAR, não adianta você falar isso que hoje tem VAR. David é mais um que o Vibrantinho não pediram fora do Cruzeiro aí durante esse jogo. A gente criticou muito, pedir fora, não. E atenção que o técnico Fernando Diniz é demitido no Fluminense e um dos cotados, Dorival Júnior e outro, Mano Menezes. Mano Menezes cotado para jogar para ser o técnico do Fluminense. Aí o Fábio fazendo grandes defesas. E o time do Cruzeiro, vale ressaltar sim que o Santos estava jogando com um a menos. Assistência do Fred, gente. Fez gol, deu assistência. Ou seja, foi aquilo que eu sempre falei. Se você coloca o time para frente, dá intensidade, a bola chega no 9, ele vai participar do jogo. E a qualidade do pivô do Fred, ninguém discute, né? Boa jogada de novo aí do Pedro Rocha, né? O David poderia ter guardado o seu golzinho ali também. O Henrique participando do jogo. Eu sempre falei isso, que o Henrique é aquele jogador que você tem que aproveitar ele na saída de jogo, né? O Kaká entrou muito bem com o Dedé, na hora que o Dedé foi lesionado, entrou com muita personalidade. Marquinhos Gabriel jogando muito bem. A gente jogou com 4 atacantes em determinado momento do jogo, com um volante apenas. E em determinados momentos, esse é até o raciocínio que eu quero concluir,
A gente viu o Cruzeiro jogando com um a mais, como foi contra o Bahia, como foi até com o próprio rival daqui de Belo Horizonte. E aí a gente não viu o Cruzeiro agressivo, o Cruzeiro partindo para cima. Olha só, quase que o Fred coloca mais esse. O posicionamento dele foi perfeito. Ele fez a leitura que o zagueiro ia tirar, entra e tenta concluir. Mas concluindo o raciocínio. E a gente via um Cruzeiro que não agredia o time adversário, mesmo jogando com um a mais, Leopoldo Siqueira. E agora a gente vê um time mais agressivo e bola pra frente. Pois é, vamos ouvir o Dedé, que saiu contundido aí depois dos abraços do Ceni. Olha, fala, Dedé. Deu uma embolada ali, meio que parecido com cãibra. Eu falei, se eu olhei pro relógio, estava 7 minutos, eu acho. Se forçasse muito ali, poderia agravar. Mas eu acho que não foi nada grave. Vou ver durante a semana, né? Vou tratar para ver se foi alguma coisa, mas tenho quase certeza que não foi nada. Deus quiser, domingo eu vou estar bem para jogar. Olha só, foi aos 7 minutos do segundo tempo, né, Hugão? Ele divide uma bola com o Soteldo, né? E aí ele sente um incômodo, né? Na perna ali. Logo depois ele senta, melhor não arriscar, sabe que tem partidas importantes pra frente. A gente tem o CSA, tem o Vasco e tem lá o confronto contra o Internacional, que é a semifinal da Copa do Brasil. Então entrou o Kaká, um garoto de muita personalidade, entrou muito bem. E como o jogo dava muita intensidade e o Cruzeiro foi pra cima do Santos, né? Você dá liberdade pro garoto colocar sua velocidade, colocar também sua saída de jogo, né? Gostei muito da estreia do Cruzeiro ontem, Leopoldo Siqueira. Acho que o Cruzeiro teve muita personalidade, colocou já... O Rogério Ceni já consegue colocar sua cara ali no time e tem boas expectativas. O Fael tá muito preocupado com a expulsão lá, né, ainda. A gente vai ver daqui a pouquinho o Dedé saindo, então não preocupa pro próximo jogo. Não preocupa. Ele mesmo disse que acha que não é nada. Vai fazer uma avaliação melhor durante a semana. Certamente estará em campo contra o CSA e contra o Vasco, que o Dedé gosta de jogar contra o Vasco. E quando joga, ganha mesmo. Kaká que entrou, te agradou? Agradou muito. Estava até comentando agora no compacto. Um garoto de personalidade. Eu sempre falava isso. A gente tem que valorizar a nossa base e dar oportunidade para os garotos, porque de lá podem sair grandes talentos. E já vamos comentar a derrota do Atlético e também a estreia vitoriosa do Rogério Ceni, no Cruzeiro. Você aí quer saber disso tudo e muito mais, né? No esporte e tal, curtir as piadas do seu rival, ficar por dentro das novidades da família, bom demais, né? Então tem que se conectar e o aparelho tem que ser aquele bacana, principalmente para os mais veteranos da família, né? Tem muito celular complicado de mexer por aí. Por isso eu te apresento o Oba Smart 2, o Oba Box 2 é um smartphone totalmente pensado na terceira idade. Olha que bacana. Ele é simples e fácil de mexer, ó. Ícones grandes, números grandes, facilitando a vida da vovó. WhatsApp para você conversar com a família. E você também vê as novidades do esporte no nosso aplicativo. Olha aqui. Então o Oba Smart 2 também possui o botão SOS. Num clique, você aciona um contato de segurança e fica tranquilo com quem você ama, para saber que está tudo bem. É isso. Garanta o seu Oba Smart 2 agora numa condição exclusiva. Você vai ligar de graça para 0800 941 0125. Nos próximos 10 minutos, você vai ganhar um kit especial. Olha aí que bacana. Fone de ouvido, película para tela, capinha de proteção e os 15 primeiros que ligarem para 0800 941 0125, além do kit, garantem o Oba Smart 2 com frete grátis. Ligue agora. Sinta-se mais seguro e conectado com a sua família, com o Oba Smart 2. E agora você vai acompanhar com a bancada democrática os melhores momentos de Atlético e Atlético. Lima, você estava na Arena da Baixada e viu um time perder muitas chances, né? Leopoldo Siqueira, como eu postei no meu Twitter, Fael Slim, falei que algumas vitórias e empate já me preocuparam mais do que essa derrota, porque o Galo tomou atitude desde o início e teve a oportunidade de vencer. Não é aquele jogo, por exemplo, contra o Goiás, que a gente não vê lances perigosos do Atlético. O Papagaio teve várias chances, não só essa, que é uma que o Xará vai dar para ele também. 3 chances claras de matar o jogo. Inclusive, o Galo tomou o gol depois dessa chance desperdiçada aí pelo Papagaio e marcação chegou junto. E olha só, na internet existe um questionamento muito grande, Leopoldo, se o Cleiton teria falhado. Eu achei um chute forte com 2 marcadores à frente dele e um chute fatal ali de frente para ele. Ó, e a grama muito molhada e o Cirino é muito feliz na finalização. E na grama dele. sintética a bola é mais rápida, né, Fael? Exatamente. O Fábio, inclusive, toma um gol lá desse jeito, quase desse jeito de falta na Copa do Brasil do ano passado. A bola é muito rápida. Aqui a gente tem até uns menos lances da partida, mas assim, o Papagaio teve 2, 3 lances para matar o jogo. O Xará fez um jogo muito ruim, principalmente no segundo tempo. Apático não vai para cima, não decide, ainda perde uma bola que poderia ter empatado para o Galo no minuto final.
O Casares com o primeiro tempo muito apagado, tanto que é substituído no intervalo. Então as 3 decepções foram o Papagaio, que teve a sua chance desde o início, o Xará e o Casares. Olha essa chance do Xará aí, ó. É para guardar, não pode perder. O sistema defensivo foi muito bem. O que salva é isso, o sistema defensivo continuou equilibrado, vinha muitos jogos sem tomar gol, tomou contra o Fluminense e um sistema defensivo que continuou muito bem. Mas o Papagaio, que teve sua chance desde o início, fortalece o nome do Alejandro, que quando entrou, marcou muitos gols. E agora, o Xará e o Casares, a gente espera um pouco mais e, principalmente, equilíbrio nas atuações, que não seja de altos e baixos, que seja assim contra o Laikidá. Que aí vai com o time completo, volta Ricardo Oliveira, Jair e na direita o lateral Patricão da Massa. Beleza, daqui a pouquinho a gente fala mais, tem aquela briga que você presenciou lá, né? A gente vai mostrar outras imagens também. Bom, vamos lá, a estreia do Rogério... Você quer ficar aí na estreia do Rogério Ceni? Porque, deixa eu te falar, não pode sair daí. Tem um mestre da televisão, Miltinho, que falou assim, não sai quando andando despistado olhando. Não assiste comigo, velho. Não, eu vou assistir comigo. Fala, Rogério Ceni, como é que foi essa estreia? Jogo comigo. Uma atmosfera incrível dentro do estádio, acho que mais de 45 mil pessoas, ou por volta de 45 mil pessoas, uma festa incrível. Pela primeira vez não me vaiaram aqui no Mineirão, então eu fico feliz, né, porque a gente sempre vem aqui e é vaiado. Hoje o time sai aplaudido. Eu acho que foi uma atuação assim que os grandes protagonistas foram os jogadores, né? Os caras tiveram, né, paciência para receber a gente. Eu sei que eu sou um pouco chato, reclamo demais, cobro muito, mas são aqueles 90 minutos, 70 minutos de trabalho diário. Depois a amizade prevalece, o respeito prevalece. Agora, a filosofia de jogo, nos meus 3 anos de trabalho, é tentar ser o mais agressivo possível. Tá aí o Rogério Ceni cumprimentando quem foi o mestre, né? Ele fez 2 baitas lá treinadores, com o Sampaoli, né? Não, peraí, o Rogério Ceni está começando, né? O Sampaoli é um baita treinador, o Rogério Ceni a gente vai saber com o tempo. E o Sampaoli, para variar, tomou um amarelo nesse jogo aí. Isso já, todo jogo do Santos ele toma amarelo. Olha aí, a meninada em torno do Rogério Ceni. Eu vou falar que o Rogério Ceni já é um baita treinador, porque eu vou valorizar a Copa do Nordeste, vou valorizar a história dele no Fortaleza. Fez um bom trabalho assim, no início do São Paulo. Os resultados realmente não foram bons, mas ele deixou um time já preparado para uma reestruturação, né? Exatamente. Aí cumprimentando os adversários. Sim, ele é muito respeitoso também com o Mano Menezes, respeitoso com os times adversários. E respeitado. E muito respeitado também pela sua história no futebol, né? Mas ele mesmo disse ali agora há pouco que é chato. Ele é chato. Esse goleiro era do Ceará, né? Enfrentava sempre Isso. E ele é chato, assim, nesse sentido de que é exigente, né? Mas é bom, né? O cara que tem a trajetória que ele tem, a carreira que ele tem, na hora que passa para ser treinador, né? Nesse lance aí, olha, ele tá acompanhando, né? Você vê ali o Rogério Ceni. David Leopoldo Siqueira. A situação, né, da falta que ele achou que foi, ele partiu para cima do auxiliar. Olha só o que vai acontecer agora, na lente do Vandeci, olha aí. Tem que contar um pouco. Ele deveria ter sido amarelado ou até expulso, porque não pode fazer isso, né? Não pode sair da área dele e desse jeito para cima da arbitragem. Realmente não pode. Essa preocupação do Fael. Não, ele fez isso com o Fortaleza aqui no Horto, de ir para cima da arbitragem, sair da área dele e ir para cima desse jeito toda hora. Tem que conter, porque senão o treinador fica folgado e vai fazer isso todo jogo. Ele tem que mas quando é o treinador do próprio time, é maravilhoso. Quando é do time adversário, todo mundo fica invocado. Aí ele puxando o Egídio para dar instrução. Ele participa muito do jogo, né, Leopoldo Siqueira? Ele foi em cima da arbitragem dentro da área dele. Ele chamou o Egídio para conversar, ele participa, ele o tempo todo está orientando o seu time e tal. É legal. Essa é a hora do VAR, agora, então, da discussão. Brigar com o árbitro, não. E agora é com o Stanley que tá a bola, tá certo? Leopoldo Siqueira, muito boa tarde. Tudo bem, meu chefe? Boa tarde, Stanley. Meu querido Fael, Dom Jair, meu querido Gão, boa tarde pra vocês, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Stanley? Eu, como um telespectador assíduo do Alterosa Esporte, eu queria fazer uma pergunta primeiro pro Gão, o seguinte, Gão, o Rogério Ceni é isso tudo mesmo que você falou o programa inteiro? Bom treinador, grande jogador, foi um grande jogador, já é um bom treinador. Então, olha, o Fael fica louco. Quando a gente fala do Cruzeiro, ele fica doido. Jair sabe, daqui a 3 rodadas, como é que tá esse amor, Jair? Ô, seu Jair. Somos passionais, meu filho. Não nos cobre coerência, somos passionais. O Fael agora estava falando. Ô, Stanley, o Fael agora estava falando que ele acha que o treinador, quando ele fica indignado, ele tem que ficar certinho, sentadinho, tem que chegar no juiz e falar assim, ó. Com licença. Amarelar o Rogério Ceni todo jogo e expulsar. Todo jogo que ele fizer isso aí. Aqui, acho que ele chega no juiz e fala assim, ó, com licença, será que o senhor poderia dar uma expulsão ali, por favor? Todo jogo que ele fizer isso, expulsar ele de campo até ele aprender. Ô, Gão, você não me respondeu a pergunta, não. É isso tudo mesmo? É isso tudo mesmo. Vai pro Barcelona depois resolve carregar ele, né? É isso tudo mesmo.
Então tá. Bom, o Gão falou que é passional. O torcedor realmente é passional. Você deu esse exemplo aqui. Ele não pode ser isso, é violento, marginal, como a gente viu lá nas imediações da Arena da Baixada. Um absurdo. Absurdo. Até porque, Léo, uma turma fica assustada, como por exemplo, eu estive com os consulados Galo Tíbia, Galo Ville, Jaragalo do Sul, e a turma queria a oportunidade de ver o jogo na Arena da Baixada, porque não podia torcida visitante. Com essa justificativa que eles tinham proibido, né? Pelo excesso de conflitos lá nos arredores do Couto Pereira e da Arena da Baixada. E aí a gente pede de volta a torcida visitante e vê essas cenas. E aí coloca em xeque a decisão de voltar a torcida visitante. Ô Leopoldo, a minha opinião é o seguinte, nós temos que falar muito sim de todas as torcidas. Você mesmo mostrou semana passada aqui a briga entre torcedores, entre criminosos do Flamengo e do Vasco, quando a distribuição de assistência às pessoas na rua, não é isso? É verdade, eles estavam, a torcida do Flamengo distribuindo alimentos e a torcida do Vasco foi lá para brigar. E aí o time adversário, o Cruzeiro, vem jogar com o Atlético aqui no outro, toma pedrada. Aí o vice-versa, o oposto também acontece. O grande problema, para mim, na minha opinião, é que falta o que o Gão sempre defende, o que o doutor São Jair, o Fael, falta a educação de origem. Aquela educação genuína, né? Aquela que vem do berço, de casa, do pai, da mãe, da família, da sociedade. Essa aqui não tem mais. Isso ali, algumas vezes a gente tem que discutir até com mais tempo também. A logística tem que ajudar também, como, por exemplo, no caso do Mineirão, de colocar o estacionamento para a torcida visitante no meio da torcida mandante, como no clássico, que aí os ânimos já estão exaltados. Isso acontece não só no futebol, em todos os esportes, na política também. Então, se os ânimos estão exaltados, ajuda na logística. E aqui em Minas Gerais, eu posso falar, que eu não sei no Paraná, que a logística muitas vezes não ajuda também. No Cruzeiro, por exemplo, quando a gente vai no Horto, a entrada do Horto ali para a torcida visitante, você é tratado igual gado. O pessoal vem afunilando, e é criança, são mulheres, são pessoas que passam por um... É terrível aquela entrada ali do Horto para a torcida visitante. Ô, Léo, eu queria só voltar ao assunto onde falou de violência, daqui a pouquinho eu vou tratar, já que o programa violento da casa é o seu, não é o meu. Mas eu queria só pedir ao Dom Jair. Dom Jair, eu quero perguntar ao senhor, porque os dois são muito passionais, o senhor não. O senhor jogou com o Rogério Ceni, né? Tenho certeza, para ter essa experiência toda, o Rogério Ceni tem jogado com o senhor. Não, né? não. O senhor deve ter jogado com o Rogério Ceni. Quase. Jogou com o tataravô dele. Eu quero perguntar ao senhor o seguinte, até o Gão estava defendendo o gol sofrido pelo Atlético Mineiro, quando disse que na grama, abro aspas, na grama sintética a bola corre mais, né, Fael? Eu senti uma mágoa dele pelo gol sofrido pelo Galo. Porque aí ele liberou aquele lado atleticano dele, que ele armazena aqui, assim, ele liberou, tipo assim, a gente não podia ter tomado. Eu repreendo todo o mal e toda a obra maligna sobre a minha vida. Eu vou pôr fogo na fogueira, tá, Leopoldo? Então, eu não defendi. Eu comentei falando que a bola realmente é mais rápida, porque no ano passado, na Copa do Brasil, o Cruzeiro passou pelo Atlético Paranaense, porque o Cruzeiro, quando enfrenta o Atlético Paranaense, bate e o Atlético daqui apanha. Então, quando a bola foi mais rápida e o Fábio não teve tempo de chegar até a bola. Foi isso que eu comentei. A pergunta pra mim, eu não falei. Pois é. Agora vamos às duas perguntas. E que se der no resto do programa? Não teve nada de rápido, de gramado rápido, nada disso não. O cara pegou bem na bola e não tinha jeito de perder. Ô, Léo, me dá só mais um minutinho. Eu tenho duas considerações a fazer para poder só entender o quanto o Alterosa Esporte é importante na minha vida. Primeiro, as preocupações do Gão com os próximos jogos do Cruzeiro. CSA e Vasco. Vitória! Olha isso. Duas finais. Olha isso. 2 vitórias. Praticamente a Comebol. A preocupação. CSA e Vasco. Não fala de Comebol não, que o Fael Lima... Nossa, ele fica nervoso. Olha que ponto chegamos no nosso querido Cruzeiro. Nós temos que segurar o Dedé, porque CSA e Vasco. Quando o Havaí fizeram carreata aqui na quarteirão. Aí vem o Fael e toma um pipoco do Cirino, que durante um tempo fez estágio naquele time lá do Rio de Janeiro. Entendeu? Então vocês dois foram uma boa. Esse cara tá folgado, velho. E ela amanhã lá é cuidar. Fica na sua aí, ô Esse cara tá folgado. Nós vamos trazer um sungão pra você, viu, irmão? Pra pagar a porta do Você arrumou pra você. Vai alerta, sungão, filho. Vem comigo, Minas Gerais. Tchau, Leopoldo. Correu.